Muito bem, e nós vamos abrir nossas Bíblias. Mateus capítulo 20, a gente vai ler os versículos 17 até o 19, tá? Mateus capítulo 20, versos 17 até o versículo 19. Mateus capítulo 20, 17 a 19 diz assim: Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 em particular, e no caminho lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, e o açoitem, e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eu li aqui bem devagar, porque eu queria que vocês entendessem o que eu li. Vocês entenderam o que eu li ou não? Entenderam todo mundo? Eu vou ler de novo só a parte que Jesus fala, o que vai acontecer, para ver se todo mundo entendeu. Entregaram aos sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para que também zombem dele, e o açoitem, e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eu creio que todos entenderam bem o que o texto está dizendo. Eu estou insistindo para vocês entenderem, porque esse texto ele tem um segredo aqui. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. Quando eu li esse texto, eu fiquei meio assim abismado pelo fato de que Jesus ele é razoavelmente claro aqui, né? Não me parece que ele está falando nada muito complicado. Ele falou coisas claras. Ele disse que ele seria encaminhado a Jerusalém, e quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria condenado à morte. Me parece claro. Ele seria então entregue aos principais sacerdotes, depois o entregariam então aos gentios, no caso aos romanos. Os romanos o açoitariam, o pregariam em uma cruz, ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Eu sei que é uma verdade muito dura, né? De fato, se isso realmente fosse acontecer comigo, e eu estivesse falando com vocês, vocês iam ficar desesperados, espero, né? Pelo menos, né? Mas o que está acontecendo? Pois é, os discípulos, não foi como se não fosse nada, né? Aliás, o que acontece na sequência é quase uma anedota, é quase uma piada, o que vem logo depois do que Jesus acabou de falar, que chegou para Jesus a mãe de Tiago e João. Tiago e João, discípulos de Jesus, eles eram 2 discípulos de Jesus, e a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, faz com que meus filhos aqui se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Espera aí, ele acabou de... não estou entendendo. Ele acabou de falar que ele vai para Jerusalém, ele vai morrer na cruz, tá certo? E vai ressuscitar ao terceiro dia. Ele falou coisas graves e incríveis. E logo em seguida já vem a mulher: Senhor, aproveitando que o senhor está falando, deixa eu falar aqui, quando o senhor entrar no seu reino, faz os meus bonitinhos, meus filhos, né? Meus filhos aqui, lindo aqui, olha, vai ficar até bonito no reino do Senhor, porque o Senhor precisa de gente bonita lá no reino, né? Meus filhos Tiago e João, olha que lindo, o Senhor coloca um à direita e o outro à sua esquerda. Gente, como é que pode um negócio desse? Não é estranho um negócio desse? Pois é, eles não entenderam o que Jesus estava falando. E vou dizer uma coisa, não foi a primeira vez que Jesus falou que ele ia morrer. E nas 3 vezes que ele falou, e essa foi a terceira, e foram 3 vezes que ele disse que ia morrer, na primeira e na segunda, é interessante que ainda tem alguma reação. Mas nessa terceira não tem reação nenhuma. Foi como se Jesus não tivesse falado nada. A primeira e a segunda foram bem interessantes. Quero mostrar para vocês a primeira e a segunda. A primeira aconteceu em capítulo 16, versos 21 a 23. E eu achei interessante que no 16, 21 a 23, ainda teve alguma reação. Olha o que aconteceu. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, e agora vem Pedro, é aquela história, a famosa história de Pedro, né? Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Bom,
Jesus ficou bravo com Pedro, deu uma resposta muito amarga, né? Muito negativa. Mas sabe, olhando agora, eu acho que Pedro está melhor, eu gostei dessa vez. Pelo menos Pedro entendeu o problema, não é? Já viu aquela coisa, né? Faz alguma coisa, me dá um tapa na cara, mas não, né? Briga. Já viu quando a pessoa, mas sempre fica apático. Aqui eles estão apáticos na terceira vez. Na primeira vez, pelo menos Pedro entendeu o que estava acontecendo. Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, não vai acontecer isso não, Senhor. Tem misericórdia de ti, não vai morrer não, ninguém vai morrer. Não é como se, isso é coisa que se fale para Jesus, né? Ninguém vai morrer. Eu até acho legal que Pedro tenha dito isso, embora Jesus tenha sido muito duro com ele, mas eu acho que pelo menos teve uma reação. Pedro pelo menos entendeu o que Jesus estava dizendo. Na segunda vez, aconteceu uma coisa interessante. Eles ficaram tristes, é o que diz o texto. A segunda vez está no 20, 17 a 19, principalmente. Lá no 20, 17, não, desculpa, no 17, 22 a 23. Capítulo 17, versículos 22 e o versículo 23. Vou começar no 22. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e ao terceiro dia ressuscitará. E eles entristeceram muito. Pelo menos entristeceram. Ficaram quietos. A primeira vez Pedro abriu a boca e levou uma bronca, então agora eles tiveram o bom senso de ficar quieto, pelo menos. Perfeito. E se entristeceram. Eu entendi perfeitamente. Eu acho que talvez a tristeza, não sei se a tristeza seria o sentimento correto aqui, mas pelo menos eles tiveram uma reação. Interessante que dessa terceira vez não houve reação. Eles ficaram, né? Na primeira vez, Pedro falou uma besteira, mas eu até entendo, porque Jesus realmente disse algo muito grave. A segunda vez eles ficaram tristes, e na terceira vez foi tranquilo. Como se não tivesse falado nada. Por quê? Isso me deixou um tanto impressionado, e eu comecei a pensar o que os discípulos têm tanta dificuldade de entender o fato de que Cristo morreu por eles. E eu percebi nisso um exemplo para a nossa própria vida, de que a gente tem dificuldade para entender Deus, entender o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é algo fácil de ser entendido. A Bíblia diz que o Evangelho é um mistério. Paulo diz isso. É um mistério. É como se um véu estivesse no rosto das pessoas e elas não conseguem entender a obra de Deus. É o que está acontecendo aqui. Os discípulos não entendem. E hoje eu quero pensar com vocês nessas 3 ocasiões e tirar uma lição de cada uma delas, de 3 coisas que nos impedem de entender Jesus Cristo. É muito difícil. Primeiro, é difícil entender Jesus porque realmente a obra de Jesus é algo muito grande, muito, muito poderoso, e que tem uma repercussão, né, uma repercussão enorme, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Mas é difícil entender também, porque a compreensão das coisas de Jesus só podem acontecer quando somos iluminados interiormente pelo Espírito Santo. Eu diria, inclusive, que é impossível uma pessoa naturalmente compreender as coisas de Deus, mas ela pode compreendê-las se o Espírito Santo iluminar o coração. 3 coisas que impedem as pessoas de compreenderem a obra de Deus, e eu quero compartilhá-las com vocês. A primeira delas é a ação do próprio Satanás. O diabo, ele é um inimigo de Deus. Jesus contou certa vez uma parábola que fala sobre a semeadura do Evangelho. E ele fala que como se o Evangelho ele fosse uma semente jogada. E ele fala de 4 tipos de sementes diferentes, ou 4 tipos de solos diferentes nos quais a semente cai. Hoje nós não vamos falar sobre a parábola da semente, mas eu quero destacar um desses solos. Jesus falou que uma das sementes caiu na beira do caminho, e as aves do céu vieram e tiraram a semente, comeram a semente, e ela não frutificou. Ela poderia ter frutificado. A beira do caminho não é um lugar muito bom para uma árvore ou para uma semente germinar, mas é possível que ela germine na beira do caminho. Com alguma dificuldade, ela pode germinar. Mas as aves do céu vieram e tiraram a semente. E quando os discípulos perguntaram para Jesus, né, o que significava esta parábola, eles ficaram impressionados com aquela história das aves do céu. E Jesus disse: a semente que caiu na beira do caminho e que as aves do céu vieram e tiraram ela, essa semente são aquelas pessoas onde o Evangelho cai ou chega no coração e o diabo vai e arranca a palavra que foi plantada nelas.
O diabo tem uma obra de tirar aquilo que Deus coloca, de derrubar aquilo que Deus constrói. O diabo coloca como uma ênfase da vida dele, como um desafio dele, e é o que ele faz constantemente, é desfazer aquilo que Deus faz. E ele faz isso também em nossas vidas. Ele trabalha, ele e seus demônios trabalham para tirar o evangelho de nosso coração. Você coloca hoje, mas amanhã não existe mais. E não precisa ir muito longe. Quarta-feira tínhamos aqui na frente uma pessoa, e ela é uma pessoa de rua, e ela chegou e sentou ali na escada, e já era tarde. Eu quero ajuda. E eu falei, então vem aqui amanhã, eu vou conversar com você, vou ligar lá na Cristolândia e nós vamos ajudá-lo. Estava lá pedindo ajuda, preciso de ajuda. Ele veio no dia seguinte. O que acontece? O diabo tira do coração aquilo que Jesus coloca no coração das pessoas. Jesus coloca, o diabo tira. Essa é uma obra dele. O diabo está afastando as pessoas. Por quê? Porque o diabo quer que as pessoas elas fiquem longe da cruz. As pessoas até gostam de Jesus, é uma pessoa maravilhosa, um grande homem, ele pregou o amor, sim, tudo isso é maravilhoso, mas e a cruz? Olha para aquele homem ensanguentado, olha para aquele homem surrado, olha para aquele homem morrendo. Aquele é o retrato de Deus. Você consegue ver o retrato de Deus naquilo? O diabo quer que você não entenda, o diabo quer que você não veja, ele quer que você veja desgraça, derrota. Ele quer que você veja naquilo uma estupidez, na verdade. E ele fica insistindo para afastar as pessoas da cruz. O diabo tentou afastar até Jesus da cruz. A palavra diz que Jesus foi ao deserto para ser tentado e o diabo estava lá. E uma das tentativas, e a principal tentativa do diabo, nas suas tentações do deserto, foi exatamente afastar Jesus do caminho da cruz. Ele dizia para Jesus, por exemplo, se você é o Filho de Deus, se ajoelhe e me adora, e aí todos os reinos do mundo serão seus. Por que ele diz isso? Para que Jesus, então, conquistasse o mundo por um outro modo que não fosse a cruz. Os reinos do mundo seriam de Jesus, e de fato agora são de Jesus, mas eles são conquistados pela cruz. O diabo diz para Jesus, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus podia responder para Satanás, como é que eu posso transformar pedras em pães quando eu sou o pão? Jesus, ele diria mais tarde, num dos seus discursos, eu sou o pão da vida. Como é que eu, que sou o pão da vida, posso procurar pão para comer? Eu entrego a minha vida, eu sou o pão para aquele que tem fome. O diabo tenta de todas as formas afastar Jesus da cruz, mas ele não conseguiu, graças a Deus por isso. Mas o diabo continua afastando pessoas da cruz, para que elas não entendam a cruz, para que elas olhem para a cruz e não consigam ver o que está acontecendo. É uma obra que o diabo realiza na vida das pessoas. Isso aconteceu da primeira vez. O primeiro texto que lemos, quando Jesus falou que ia para a cruz, ia morrer numa cruz, e Pedro foi e deu aquela bronca em Jesus. Jesus virou para Pedro e diz, afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás, ele disse, porque ele viu que era o diabo tentando afastá-lo do caminho da cruz. O diabo continua cegando muitas pessoas para que não olhem para a cruz. A segunda coisa que deixa as pessoas cegas e elas não podem compreender a cruz, aconteceu na segunda ocasião, que é o peso das nossas emoções. Mateus capítulo 17, 22, que nós lemos, foi a segunda ocasião que Jesus falou da sua morte. Ele foi muito claro e, como nós acabamos de ler, os discípulos ficaram tristes. Eles ficaram tristes. Da primeira vez eles não falaram nada, da segunda vez não falaram nada, porque da primeira vez Pedro falou e levou bronca. A segunda vez ficaram tristes. Na terceira vez eles nem tristes ficaram. Foi como se não tivesse acontecido nada. Por quê? Porque quando Jesus fala sobre isso, entristece. E sabe que todo mundo está fugindo da tristeza. Ninguém quer encarar a tristeza. Quando você está diante da tristeza, você está diante de algo que você rejeita, que você evita. E muitas vezes Jesus pode nos colocar, e coloca diante da cruz, e quando nos coloca diante da cruz, muitas vezes isso pode significar tristeza para nós. Sabe por quê? Porque a cruz é o nosso retrato.
Quando eu olho para aquele homem ensanguentado, aquele homem surrado, maltratado, quando eu olho para aquele espetáculo horroroso, sabe o que significa isso? Significa o meu pecado, sou eu. Aquele é o meu retrato. Ele recebeu a minha culpa. Ele recebeu o meu castigo. Estava sobre ele o meu castigo. E ele estava morrendo no meu lugar. E quando eu olho para Jesus naquela cruz, eu posso dizer, aquilo sou eu. Este sou eu. É o que eu mereço. É aquilo que eu sou de fato. O diabo não quer que as pessoas tenham esse tipo de iluminação, mas sabe quem também não quer? Nós também não queremos. Eu já falei para muitas pessoas a respeito da cruz e sobre Jesus, e as pessoas simplesmente não conseguiam compreender isso. Não é possível. É como se Deus quisesse que eu tivesse baixa autoestima. Não é? Mas, irmão, será que é isso? Será que o projeto de Deus é evitar que a gente tenha baixa autoestima? Você coloca a tua vida na mão de Deus e você vai ouvir dele aquilo que você precisa ouvir. Quando você se rende, quando você se entrega, quando você se arrepende, aí sim. De que adianta ter boa autoestima diante do mundo, diante das pessoas? De que adianta ter boa autoestima e perder a vida? Porque é isso que está em jogo, tua própria vida. Mas as pessoas querem evitar isso a todo custo, porque querem evitar a própria tristeza, a amargura, a infelicidade. Se eu me entregar a Jesus, eu vou ser infeliz. Eu vou ser infeliz. Que pensamento errado. Porque ninguém entrega a vida a Deus e é infeliz. Nós acabamos de cantar um cântico que fala exatamente isso. Quem sou eu? Nós nos humilhamos, nós nos rendemos, nós nos prostramos diante do nosso Deus, mas em troca nós ouvimos de Deus a expressão, você é o meu filho. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele disse isso, que o Espírito clama dentro de nossos corações, e o clamor do Espírito em nossos corações é Abba, Pai. A palavra Abba em hebraico significa pai, é a maneira como um filho falava pai dentro de casa. Porque não se usava muito a palavra pai. A palavra pai, quando se usava num contexto literário, ou no contexto da rua, se usava um outro tipo de palavra. Seria como hoje a gente chamaria de progenitor. O progenitor. Mas dentro de casa não. Uma criança chamando o seu pai, ela dizia pai. E é exatamente isso que Paulo diz em Romanos. Nós chamamos Deus de Pai. E sabe quem é que chama Deus de Pai? É o Espírito que habita dentro de nós. Ele clama, Abba, Pai. E quando eu estou diante do Pai, aí a minha autoestima vai lá em cima, porque eu me sinto amado por Deus, eu me sinto protegido por Ele, eu me sinto alvo do cuidado e do amor dEle. E aí, meus irmãos, aí realmente é maravilhoso estar com Deus. É Ele que cura, que sara nossas feridas, é Ele que eleva o nosso moral, nossa autoestima, Ele nos coloca realmente para cima, mas isso é uma obra dEle em nós. O grande erro de nossas vidas é quando tentamos curar as nossas feridas utilizando os recursos deste mundo. E o mundo tem muitos. O mundo sempre vai oferecer uma coisa para curar a tua ferida. E quando não é uma coisa ainda razoavelmente positiva, são coisas totalmente negativas, como drogas, entorpecentes e coisas que colocamos no corpo para tentar disfarçar essa tristeza, mas é o máximo que o mundo pode fazer por nós. Deus não. Deus nos oferece paternidade. Ele oferece um abraço de amor. E Ele nos convida para vivermos nesse abraço de amor. Muita gente não vai a Jesus exatamente por isso, porque não quer encarar a tristeza do seu próprio pecado. Eu tenho que olhar para mim e dizer, eu estou errado, eu não estou num bom caminho, eu vivi realmente uma vida errada, longe de Deus. Se arrepender desse pecado, chorar o pecado. Quem quer chorar? Ninguém quer chorar. Aliás, chorar é o que todo mundo evita. Aliás, a gente vive num mundo que você não pode chorar. Não sei porquê, hoje em dia existe uma ideia, uma filosofia de que você não pode chorar de jeito nenhum. Pois muito bem, Deus nos convida para chorarmos nossos próprios pecados, nossas imperfeições, e chorar realmente a nossa incapacidade de estar diante dEle, e nos convida para viver uma paternidade verdadeira, viva com Ele. O Senhor nos convida para isso, mas o peso das emoções está lá. E muitas vezes nós não queremos entender a cruz, porque nós não queremos encarar a tristeza do nosso próprio pecado. Quem é que vai olhar para si mesmo e dizer, eu sou um fracasso, eu fracassei como ser humano,
fracassei como filho, como pai, como marido, fracassei em todas as instâncias da vida, mas aqui estou eu, Senhor. E o Senhor vai me ajudar, e eu vou viver uma vida nova. Quem vai fazer isso? Quem? Aquele que realmente vai a Deus e entende a cruz, e vai à cruz, e recebe a cura e a purificação da cruz de Jesus. Com medo das emoções, com medo da tristeza, as pessoas não vão para a cruz. É o que está acontecendo agora com os discípulos. Na terceira vez, eles estão tentando evitar a tristeza. Não, esse assunto é muito triste, não vamos falar sobre... É muito triste falar sobre isso, mas gente, tem coisas tristes que eu preciso falar sobre isso. Eu não posso passar a vida inteira evitando tristezas. Eu não posso passar a vida inteira evitando a maior de todas as tristezas, o fato de eu estar afastado de Deus. A maior de todas as tristezas de nossa vida. Nós temos que enfrentá-las, e se as enfrentarmos, então nós vamos encontrar a alegria da presença de Deus. E quero falar sobre o último motivo pelo qual as pessoas não entendem. O diabo é o primeiro deles. O peso das emoções e o medo da tristeza é o segundo deles. E agora vamos ao terceiro, que é o texto que lemos hoje, nesta noite, Mateus capítulo 20. E Jesus nos diz nesse texto o porquê as pessoas não querem compreender a cruz ou têm dificuldade de entender a cruz. É porque elas estão espiritualmente cegas. Vejam aqui o versículo 21. Jesus lhe perguntou, aliás, vamos começar do 20. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se deles, com seus filhos, prostrando-se, e olha, ela adorou ele ainda, né? Foi fazer aquele pedido e ainda adorou, e fazendo-lhe um pedido. E Jesus lhe perguntou, e olha o que Jesus pergunta: o que queres? O que você quer? E a resposta dela: concede que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eu entendo as mães, a gente pode pregar um dia no dia das mães, né? Fala como mãe é um negócio bonito, né? É um negócio bacana, mãe, não é? Mas irmãos, me perdoa, essa mãe foi demais, né? Ela não era uma hora, não é hora para isso. Jesus está falando sobre sua morte. Mas sabe o que está acontecendo? Os discípulos, inclusive essa mãe, eles estão espiritualmente cegos. Eles não podem entender, porque tem alguma coisa que está velando os olhos dele. E sabe o que é que nos torna espiritualmente cegos? O nosso pecado. O pecado nos torna cegos. Sabe por quê? Porque o pecado nos faz orgulhosos. O pecado nos faz egoístas. E isso nos torna cegos, a gente não consegue entender. E a gente não quer olhar para aquilo que poderia curar, inclusive, o próprio pecado. Não é à toa que quando termina essa cena, você pode reparar, logo depois, no finalzinho deste capítulo, Jesus cura 2 cegos em Jericó. Já leram essa história ou não? Quando chega no final do capítulo, Jesus está perto de Jericó e vem 2 cegos até ele. E sabe o que são os 2 cegos? É curioso que são 2 cegos. E ele vem logo depois de uma história em que Tiago e João estão diante de Jesus, pedindo para sentar à direita dele e o outro à esquerda, né? E logo depois ele cura 2 cegos. Então a história tem um significado. Aqueles 2 cegos de Jericó, eles significavam ou representavam aqueles 2 cegos, Tiago e João. Eles eram cegos. O texto está nos dizendo isso. Eles eram cegos. Eles não podiam compreender a obra de Deus em suas vidas. Aqui os cegos representam Tiago e João. A primeira vez que Jesus falou sobre sua morte, nós lemos esse texto aqui, Pedro deu uma bronca em Jesus. Ele disse: tem compaixão de ti. Essa foi a frase que ele disse: tem compaixão de ti. Ou seja, tenha dó de si mesmo. É isso que Pedro diz para Jesus. E é interessante que quando aqueles 2 cegos chegam para Jesus, Jesus pergunta para eles: o que vocês querem que eu faça? Capítulo 20, versículo 32. Jesus então parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu faça? Interessante que a mulher, quando chega para Jesus, ele faz a mesma pergunta: o que você quer que eu faça? A mãe do Tiago e João. E agora pergunta para os cegos: o que vocês querem que eu faça? E os cegos então respondem: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. No versículo 31, eles já clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Interessante que Pedro tinha dito para Jesus: tem compaixão de ti.
E agora os cegos clamam a Jesus: tem compaixão de nós. Não é o Senhor que é digno de pena, sou eu. O Senhor vai morrer numa cruz, é verdade, mas a última coisa que o Senhor quer é pena das pessoas. O Senhor não quer que ninguém tenha misericórdia do Senhor. A verdadeira oração é: Senhor, tem compaixão de mim, porque o cego sou eu. Jesus não era cego, ele iria morrer numa cruz, mas ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que estava fazendo. Jesus tinha uma visão clara de tudo, ele estava servindo o Pai dele. Ele sabia qual era a obra de Deus em sua vida e ele estava fazendo exatamente aquilo para o que tinha vindo a este mundo para fazer. Mas e eu? E a palavra e a resposta realmente que devemos dar é exatamente a do cego: Senhor, tem compaixão de mim. Quando Jesus falou: eu vou morrer, talvez os discípulos deveriam ter dito a mesma coisa: Senhor, tem compaixão de nós. Sabe por quê? Porque o Senhor vai morrer por nossa causa. Somos nós os culpados. Não é para ter pena do Senhor, pena de nós mesmos. Fomos nós que levamos o Senhor até aquela cruz. Então tenha compaixão de nós. Foi exatamente a oração dos cegos: tenha compaixão de nós. Jesus pergunta para eles: o que querem que eu vos faça? E a resposta: que os nossos olhos se abram. Que os nossos olhos se abram. Quando a mãe do Tiago e João fala para Jesus: Senhor, tem um pedido. E Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Eu quero que meus filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda do Senhor. Que diferença, que diferença. Uma mulher pede o egoísmo, ela pede o orgulho, ela pede coisas que vão engrandecer pessoalmente os seus filhos e a ela mesma. Mas os cegos clamam: tem compaixão de nós. Os filhos de Zebedeu, a mulher de Zebedeu e os discípulos eram cegos. E tinha 2 cegos em Jericó, inclusive, que fazem a oração que todos eles deveriam estar fazendo: Senhor, tem compaixão de nós. E eu queria desafiar você a fazer essa oração nessa noite: Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Não tem nada errado com o Senhor. Não tem nada errado com a tua cruz. O Senhor é maravilhoso e a tua cruz é incrível, mas tem compaixão de mim e abre os meus olhos para que eu possa compreendê-la.